Papai, eu vou ficar gorda igual a mamãe? Após ouvir essas duras palavras saindo da boca da nossa filha Sofia de 11 anos, minha esposa desabou no sofá com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tínhamos tentado de tudo: exercícios em jejum, corridas, academias, dietas que só tinham aveia, frango e salada, cortamos carboidratos depois das 18, eliminamos o açúcar e a gordura e tomamos água com limão após acordar. Nada adiantou. O peso na balança nunca diminuía. Ela ficou com o coração partido. Sua vida era governada por uma barriga mole e saliente. O pior de tudo foi quando ela olhou para mim e disse: eu gostaria de desaparecer. Isso me deixou completamente impotente. Minha esposa sofreu todos esses anos e pelo quê? Por nada? Esse foi o momento mais doloroso do nosso casamento. Mas eu sou grato por isso, porque esse momento, o humilhante das nossas vidas, nos levou a conhecer o Dr. John, que nos revelou um ritual matinal de 3 minutos, mantido em segredo por uma tribo no Vietnã, um grupo de pessoas que não faz ideia do que significa obesidade. Esse segredo é tão poderoso que em poucas semanas fez Jéssica Rodrigues, uma paulista de 44 anos, mãe de 2 lindas meninas, dissolver do nada 23 quilos de gordura do seu bumbum, dos seus quadris, dos braços e do rosto. E saiu disso para isso. Sua família e seus amigos ficaram admirados com seu corpo tonificado e pernas sem celulites e imploravam para saber qual era o seu segredo. Estão na bolsa, teoricamente, são empresas líderes de mercado e conseguem repassar para os seus preços o custo inflacionário no longo prazo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje a bolsa está mais ou menos 98 mil pontos. Tá? Nossa, quantas vezes já comemorou 100 mil pontos? Você vê que tudo é uma questão de perspectiva. Estamos presos nesse loop. Às vezes é comemoração, às vezes é decepção. O próximo 100 mil mas tem a gente sempre pode o fazer iFood churrasco também. Não é? Olha só. É comemorar ou afogar as mágoas, né? 100 mil pontos. Então, assim, 98 mil pontos mais ou menos. IPCA, né? Inflação os últimos 12 meses, 11,9%. Maluco. Selic atual, taxa de juros, né? 13,25%. Maluquice também. E em breve essa taxa vai mudar. Daqui a pouco já envelheceu isso aqui. Por isso eu não quito o meu Fiesta, tá tudo bem. Para com Fiesta, isso, cara. Eu não quito. Que seu Fiesta, cara. Meu Fiesta. Seu Fiesta. Meu Fiesta. Comprou um Fiesta. Comprou um Fiesta. Melhor investimento do Kaique é esse. É o spread que ele ganha no Fiesta. É absurdo. Exatamente. Temos um PL da Bolsa hoje por volta de 5,5 vezes. O que esperar desse cenário? É um cenário onde a gente deve aproveitar? É um cenário onde a gente deve ficar com medo? Ô, Barça, fala uma coisa boa aí. Ou é só eu ficar nos próximos 2, 3 anos assistindo Netflix até tudo melhorar? Assim, para de fazer tudo e fica assistindo TV durante 3 anos e espera e volta com tudo ou não? Quais são as palavras de esperança aí, Barça? Eu gostaria até de complementar, dando um exemplo prático, essa questão de você selecionar a empresa, selecionar tudo aquilo que ela falou. Mas eu gosto também e muito de avaliar o administrador, o gestor. Vou te dar um exemplo. A IRB custava R$40, pagava um ótimo dividendo, só que num instante em que colocaram um mau gestor, a empresa foi para o vinagre. Então, você ter a certeza que você tem um bom gestor é muito importante, está correto? E isso é uma coisa que eu privilegio bastante. Avaliar o gestor para ver se ele tem condições, capacidade, tá certo? De gerir uma empresa como aquela. Agora, eu diria também mais o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, mas o nosso país, que já teve que suportar José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Lula, Dilma, e agora está suportando o Bolsonaro, o nosso mercado superou a tudo. A todas as indesejabilidades que esses governantes fizeram, e todos os desmandos que eles fizeram, está entendendo? Por exemplo, na época do Sarney, o Brasil cresceu pouco. Na época do Fernando Henrique, ele não cresceu nada, tá certo? Fernando Henrique conseguiu uma proeza fantasiosa, capaz de ser admirada, mas também muito criticada. Ele fez com que o real valesse mais do que o dólar. Você lembra disso?
Lembro assim, né? Lembro de ler, né? Não, mas o dólar, o real valia mais que o dólar. Então, nessa época, eu lembro que era a época mais gostosa para ir para Disney, né? Porque você ia lá e se endividar no cartão de crédito era um investimento, né, cara? Porque era 1 para 1, cara. Acho que teve. E era tudo mais barato. Não, Tiveram Agora. 2 períodos. Esse período aí Não, depois. não era 1 para 1. O real valia mais do que o dólar. O real valia R$1 e o dólar valia 85 centavos de real. Tem aquele print do Jornal loucura. Nacional famoso que corre pela internet, né? Falando da cotação do dólar, 83 centavos, um negócio verdade. assim. Mas então o que acontece? Isso era uma fantasia. Nós chegamos a essa situação exatamente porque houve um exagero na conversão da moeda. Tá certo? O Fernando Henrique, o Sarney, por exemplo, o Sarney, ele teve inúmeras conversões, não é isso? De 1.000 para uma, de 1.000 para uma, de 1.000 para uma. Bugou a cabeça de todo mundo. Mas foram assim com um intervalo de tempo. O Fernando Henrique não. Ele teve uma em dezembro de 1.000 por uma e em junho ele teve uma de 2,76 por um. Então enxugou a moeda. Tá entendendo? Aquilo foi uma fantasia também, para mostrar que era um bom governo, mas por isso é que você tem que analisar o gestor, tá entendendo? E seus atos, evidentemente, não é? Então, eu diria a você o seguinte, num determinado período da história, nós tivemos a conscientização de que todas as empresas, elas fariam, no final do ano, uma correção do ativo imobilizado. E essa correção do ativo imobilizado ela era incorporada ao patrimônio da empresa e, consequentemente, ao capital. Então, quando as empresas ainda detinham o valor nominal 1, todas elas eram obrigadas a dar uma bonificação em novas ações. A partir de 1976, que muitas empresas se adaptaram ao regime da nova lei, elas exorcizaram o valor nominal e passaram a ter valor unitário. O que significa dizer? As empresas acrescentavam ao seu patrimônio aquela correção e não precisavam emitir mais ações, o valor unitário que crescia. Quando chegou em 1994, o Fernando Henrique acabou com isso, tá certo? Uma das coisas que ele fez foi acabar com isso. Então, o que aconteceu? A inflação continuou, menos naquela ocasião, mas depois foi se acelerando. E hoje, você tem o quê? Você tem uma inflação que penaliza todos os ativos, inclusive os ativos das empresas. Por quê? Nenhuma empresa tem um valor de patrimônio atualizado. Todos eles estão defasados. Então, esse pequeno detalhe é uma coisa que a gente procura desenvolver. Como que é? O valor de patrimônio das empresas estão desatualizados? Exatamente. Como assim? Por quê? Porque há uma inflação ok. e ela não pode incorporar. É a reavaliação de patrimônio. Ela não Pelo reavalia IFRS, o seu pode mais. patrimônio. Está entendendo?